Oi pessoal, hoje eu tô gravando um vídeo do meu trabalho com a minha vista aqui, ó, que eu amo, pro Lago Paranoá. Não vai dar pra ver, mas tudo bem. Eu vou falar um pouco sobre o impacto que o Covid teve no trabalho aqui no meu órgão, pela minha percepção, claro, e como isso foi de certa forma positiva e de certa forma negativa. Principalmente porque o Covid por si só, ele já trouxe muito impacto negativo, né? Não só para o Brasil, não só aqui em Brasília, mas em todo o mundo. E a gente vem vendo, né, várias pessoas perdendo entes queridos, pessoas que tiveram Covid, sofreram bastante, se recuperaram. E esse contexto ele atingiu as empresas, não só em pequena medida, muitas em larga escala. Muitas empresas tiveram que se transformar, outras foram fechadas e eu queria falar um pouco sobre isso. Eu sou a Luciele do Gerenciação, o canal que tem o objetivo de transformar esse país por meio da organização do trabalho. Já aproveita e se inscreve aí no canal, deixa um joinha e vamos lá! Gente, gravar vídeo no trabalho é difícil, porque o que tem de janela aberta e persiana batendo e gente passando, mas vamos lá. Quando começou aqui em Brasília, toda a questão do coronavírus começou a alastrar, né, aumentar a quantidade de casos, eu fui uma das pessoas que saíram na primeira leva e tive a oportunidade de ir para casa, ficar com a minha filha, as escolas fecharam, o meu esposo também grupo de risco, ele é asmático, então eu fui para casa. Só que no primeiro momento, ir para casa parece ótimo, né? Não, você vai trabalhar de casa. Mas o meu setor ainda não estava 100% organizado para absorver esse tipo de função, para ter funcionários trabalhando afastados e ainda assim produzir bastante. Então eu fiquei ali por volta de um mês em casa com uma baixa demanda. O setor aqui estava começando a se organizar, a gente ainda não sabia como que ia acontecer toda essa questão do corpo completo, né, do Ministério, como que seria tratado, não só do Ministério, mas da administração pública como um todo. E acabou que por um determinado período de tempo, quem ficou em casa na primeira leva, seja por questão do filho, como foi meu caso, por questão de ser do grupo de risco, pela idade, seja lá qual for o motivo, a gente ficou em stand-by. Então, para mim, no meu ponto de vista, esse foi o primeiro momento. Foi o momento que o órgão estava se organizando, decidindo o que ia fazer, o governo estava vendo o que era viável, o que não era. Daí, num segundo momento, a gente teve uma parte de organização de metas, de funções, porque todos os funcionários foram liberados para casa, exceto diretores. Os diretores ficaram aqui, todos os diretores do Ministério, e de diretoria para cima, né? E os demais foram para casa trabalhar de home office. Acho que foi uma decisão muito assertiva, porque pelo que eu ando aqui desde que eu voltei, nos corredores, tiveram várias pessoas que pegaram, mesmo estando em casa, pegaram no mercado, pegaram sei lá onde foi, mas eu não vejo muitos casos de pessoas que pegaram aqui dentro, por estar em convívio com outras pessoas aqui dentro que tiveram Covid. Então, assim, acho que foi uma decisão muito assertiva do Ministério, de todas as empresas e órgãos que tomaram essa decisão. Daí, para o meu setor especificamente, eu vi uma movimentação de elaborar metas, de ter um plano de trabalho bem definido, de colocar os funcionários para fazer, e ficava muito nítido a transparência do setor, de que cada um estava fazendo, qual você que estava cuidando, qual projeto que estava tocando. Então, aqui dentro, a gente conseguiu se organizar de uma forma que ficou muito claro que cada um tinha o seu papel, e alguns funcionários específicos, pessoas um pouco mais de idade, eles tiveram uma demanda totalmente diferente. Principalmente as pessoas mais idosas que pegaram o Covid, que muitas delas sofreram bastante. Teve uma colega aqui do trabalho que eu ainda converso com ela ainda hoje, mas ela fala que ainda sente algumas coisas, ainda resquício da doença. E depois de mais ou menos uns 6 meses em casa, eu fui convidada para assumir um novo posto aqui no trabalho e o meu chefe pediu para que eu pudesse vir presencialmente. Eu venho já tem, acho que cerca de 2 meses, acho que foi em setembro, a gente está em novembro,
que eu voltei a vir para o trabalho e eu vou confessar, quando eu voltei eu tava com muito medo de voltar, muito medo de ficar aqui, muito medo por causa da máscara, muito medo, sabe, de tudo. Às vezes eu tirava a máscara assim pra beber uma água, pra beber um café, mas já bem grilada e com medo. Só que muitas pessoas não estavam com esse medo, com esse receio. Muitas pessoas, elas estavam tranquilas. E assim, você vai vindo, vai passando o tempo, você vai começa a habituar, né? Tipo, tô indo, não aconteceu nada, e começa a baixar um pouco a guarda. E aí, há mais ou menos um mês, um colega meu pegou o Covid em uma viagem a trabalho e outras pessoas da equipe também pegaram o Covid aqui dentro. E daí eu fiquei pensando sobre isso e o quanto é importante, né? Agora falando especificamente da doença, a gente tomar cuidado e não baixar a guarda. Eu não peguei o Covid, mas eu fiquei com muito medo nos dias, né, que aconteceram. Até falei com o meu amigo que pegou o Covid, a gente trabalha junto, dois deles, e eu tive muito medo de pegar e de passar para minha família, para o meu esposo, que é do grupo de risco e tudo mais. Mas, enfim, qual o impacto disso? Assim, o que o Covid trouxe para o ramo empresarial, para os órgãos públicos, que foi uma mudança que já deveria ter acontecido há vários anos com a ascensão da tecnologia. Ele trouxe a possibilidade muito mais latente das pessoas trabalharem de casa e produzirem. Então, eu lembro que o diretor, na época aqui do setor, ele fez uma reunião com toda a diretoria e ele falou: eu sempre fui resistente ao trabalho de casa, mas eu estou vendo que realmente de casa a gente consegue atingir resultados. E estamos conseguindo atingir resultados maiores do que quando estávamos aqui. Porque o trabalho de casa é muito, muito sobre produzir a demanda, sobre demanda. Você tem que produzir o que te foi posto, você tem que produzir o que está escrito lá. Não é sobre vir cumprir horas, sentar aqui, ó, nessa cadeira e ficar. Tipo assim, se eu vier pra cá e não tiver meta, eu venho, fico aqui o dia inteiro, se for o caso, converso com as pessoas, vou ali fora, tomo um cafezinho. Mas o teletrabalho, ele não te dá essa oportunidade. Enquanto eu estava em casa, eu tive uma mudança de gestão. Eu passei de uma coordenação que trabalhava com acompanhamento de concessões para uma coordenação que trabalhava com estruturação de projetos para conceder. E na estruturação de projetos para conceder, a demanda estava muito grande e tinha um volume de trabalho muito maior, sabe? Então eu não tinha a opção de não fazer, não tinha a opção de dar um migué, não tinha a opção de vir aqui e ficar à toa e, sei lá, no último dia eu entrego. Não, tinham as reuniões parciais, tinham as entregas parciais, tinha muita coisa que eu não sabia, não dominava, então eu precisei ficar buscando informações com outras pessoas, ligava mesmo, fazia chamada de vídeo. Então, o teletrabalho, ele dá essa transparência de como é trabalhar por produtividade. Quanto você produz, você trabalhador, né, que traz retorno para a empresa. Quanto que eu, Luciele, produzo que estava trazendo retorno para o meu órgão. Isso aí é muito significativo. Se as empresas que têm a possibilidade de deixar seus funcionários trabalhando de casa, elas fizessem isso, o custo delas seria muito menor. Custo de aluguel, custo de energia, custo de água, sei lá, custo do café, aqui no Ministério tem café, o custo do chá que deixa disponibilizado, ou sei lá, o aluguel da máquina de impressão, sabe? Ok, talvez ela precisasse se organizar de outro ponto de vista, que era a aquisição de sistemas, um arsenal de softwares que pudesse sustentar todo esse trabalho. Mas sabe, tem muita coisa disponível no mercado gratuitamente que poderiam possibilitar esse trabalho mesmo para uma empresa pequena. Aqui no Ministério a gente usa uma ferramenta para o home office, assim, para as reuniões de vídeo, que se chama Teams, é uma ferramenta do Office. Além dele, a gente usa o Outlook, né, o e-mail da Microsoft também. Daí tem agora o SharePoint, o OneDrive, que se tornaram também muito, muito úteis nesse período de home office.
O que mais que a gente usa? A agenda, né, normal, que também vem com Outlook. E fora isso, o WhatsApp. O WhatsApp se tornou também uma das ferramentas de trabalho muito útil. Então eu preciso de marcar uma reunião, eu entro no Teams, marco a reunião, já coloco que ela é uma reunião por vídeo. As pessoas que forem participar dessa reunião, elas já sabem, elas entram, recebem a notificação por e-mail, e as pessoas criaram o hábito de entrar no Teams para poder olhar o que tem, para poder olhar uma reunião que foi agendada, para poder mandar um chat para uma pessoa. Quando eu precisei resolver questões pessoais de férias, coisa mais de RH, eu mandei uma mensagem lá para uma pessoa da COGEP, ela me orientou, me auxiliou e eu consegui resolver meus problemas, sabe? Esse momento de Covid, que foi um caos para o mundo, foi uma pandemia e nós tivemos muitos mortos, tivemos muitas pessoas que perderam entes queridos, que sofreram muito, mas do ponto de vista empresarial, e falando que também do ponto de vista de órgãos públicos, foi um salto muito grande, um salto de tecnologia. Tipo, a gente entrou de fato na tecnologia que já estava disponível e entendeu como que a utilização dela pode ser útil para o órgão público. Não é à toa que depois disso foi... Aí eu vou falar especificamente de órgão público, tá? O Ministério da Economia liberou a portaria para poder implantar o programa de gestão que já tinha no Ministério da Economia e daí se tornou sistêmico, né, para todos os órgãos da administração pública federal. Então o Ministério da Infraestrutura já aderiu, já saiu o edital de convocação, já tem os selecionados que vão trabalhar no home office. O Ministério do Desenvolvimento Regional já tem e, semelhante a eles, vários outros já devem ou estar fazendo ou já devem estar implantando. O cenário do Covid, ele realmente trouxe muitas perdas, mas esse foi um ganho que veio pela imposição das pessoas ficarem em casa e o mundo não poder parar para esperar essa doença passar. Eu sei que em muitas empresas que têm atendimento ao público, isso não é possível em todas as áreas. Às vezes também é mais interessante você contratar uma empresa terceirizada, tem algumas pessoas que, para contrato de recepção, essas coisas, eles fazem um contrato terceirizado à parte, tem uma série de opções, mas assim, se você conseguir mapear dentro da tua empresa o que é o trabalho que pode ser desenvolvido por profissionais à distância, isso pode ser um ganho que você tem de produtividade, que você consegue aumentar porque você consegue quantificar, você é obrigado a quantificar para você conseguir alcançar resultados. E além disso, você também traz economia, até certa medida, né? Até certa medida você recebe um pouco dessa desoneração financeira de ter um funcionário lá. E aí a opção também, porque se o trabalho é à distância, você não precisa manter a pessoa lá, você não vai pagar por hora, de fazer uma contratação de pessoa jurídica. Isso também é um ganho, porque você reduz os encargos que a tua empresa vai pagar. Se você reduz os encargos, você está economizando, aumentando a margem para você negociar junto com a pessoa que vai ser contratada, e aí tem um ganho financeiro aí para a tua empresa, ou um ganho de qualidade, um serviço a mais que você acrescenta no contrato, que você vai pagar a mesma coisa que você pagaria para um CLT. Mas olha, é muito vantajoso. É muito vantajoso. Então pense nisso. O cenário do Covid realmente foi ruim, mas desse ponto de vista que eu estou trazendo para vocês, ele pode ser muito positivo para a tua empresa. Então analisa, às vezes você nem pensou nisso. Tiveram muitas empresas que elas se reinventaram. Elas passaram do atendimento do 1 a 1 ali, atendimento de venda, principalmente no comércio. Eu vi muito comércio sair do físico exclusivo para o delivery, fazer apenas delivery, entregar. Aqui no Ministério eu fui lá agora há pouco, que eu almocei agora há pouco, o restaurante está fechado. Então o que eles fizeram? A lanchonete começou a vender comida, ela se reinventou para as pessoas que estão aqui. Até porque não faria muito sentido abrir o restaurante, sendo que o quórum de trabalhadores aqui está reduzido, sabe? Mas muitas empresas passaram por delivery, criaram delivery de roupa, criaram delivery de tudo que eu precisei na quarentena, de comida, qualquer coisa, roupa, até farmácia.
Os próprios laboratórios começaram a fazer o exame em casa, foram lá fazer a coleta de sangue, principalmente para população de risco. Então, assim, possibilidade de se reinventar tem. É possível. Tem uma pessoa sentando comigo.